Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar como que você consegue destacar o maior valor do gráfico e o menor valor do gráfico e de forma dinâmica. Se você vier aqui no filtro, por exemplo, e trocar qual que é o vendedor, qual que é a pessoa responsável, você vai conseguir ter aqui todos os gráficos trocados de forma dinâmica também, ó, e ele mantém, por exemplo, se eu tenho dois valores que empatam ali no menor valor, ele vai destacar os dois e assim por diante. Então, uma forma muito boa de você conseguir chamar a atenção para os valores mais importantes ali do seu gráfico, para você conseguir bater o olho e já identificar esse dado aqui. Tudo isso eu vou te ensinar na aula de hoje, bem passo a passo. Tem uns segredinhos importantes aí, não é trivial, mas eu vou te ensinar de forma bem passo a passo nessa aula. E antes de começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar sempre o link do arquivo dessa aula para você conseguir fazer o download e praticar o passo a passo junto comigo. Então já baixa na descrição, senta o dedo no like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Seguinte, eu tenho aqui uma tabela, um relatório de uma empresa que presta serviços de logística, que faz transporte de produto e assim por diante. Então, se eu voltar aqui na minha tabela, só para você dar uma olhada, a gente tem todas as viagens que a gente fez, a data que o pedido foi feito, a data que a entrega foi feita, o valor do frete, o tempo de entrega, o status da entrega, se foi feita no prazo ou não, o endereço para qual a gente entregou, o nome do motorista e a cidade atendida. Então, a lógica é, aqui eu tenho basicamente quantas viagens eu fiz por cidade. E aí, simplesmente, para fazer isso, eu tenho uma fórmula aqui, ó, chamada de quantidade de viagens, que é simplesmente uma contagem de linhas da minha tabela de logística. Por quê? Porque cada linha daquela tabela que eu acabei de apresentar é uma entrega que a gente fez. Então, a quantidade de linhas que eu tenho naquela tabela é justamente a quantidade de viagens que eu tenho. Beleza? Show! E aí, o que eu fiz então? Eu já deixei um gráfico criado no eixo X, as cidades que a gente atendeu, e no eixo Y, a quantidade de viagens que a gente teve, que é justamente essa informação. Beleza. Só que qual que é o segredo por trás da gente conseguir pegar o maior valor e pintar de uma cor e o menor valor e pintar de alguma outra cor? A lógica vai ser, a gente vai precisar criar uma fórmula que vai identificar qual desses vários valores aqui é o maior. E uma fórmula que vai identificar desses valores aqui qual deles é o menor. Então a gente vai precisar fazer essencialmente uma fórmula para verificar qual que é o maior valor, qual que é o menor valor. Beleza. Só que para isso eu preciso te passar uma lógica aqui para você conseguir pegar isso bem passo a passo, para a gente aprender a fazer essa fórmula juntos. Então eu deixei aqui na página 2 o mesmo gráfico criado, só que sem nenhum tipo de formatação, sem nada pronto, sem o gabarito já feito. Beleza? Bom, então vamos lá. Para conseguir fazer essa lógica de pegar o maior valor e o menor valor, a gente precisa entender alguns conceitos aqui. Primeiro, repara que eu tenho todas as cidades que eu atendi de forma única aqui. Como assim de forma única, Alon? Se eu voltar aqui na minha tabela, olha só, deixa eu até colocar em ordem cronológica, vou colocar por ordem das viagens. Então, vou clicar aqui na setinha para baixo, classificar em ordem crescente, beleza, vou colocar aqui da primeira viagem até a última. Então, coloquei em ordem crescente. E lá na última coluna, na penúltima coluna, na verdade, eu tenho a cidade que eu atendi. Então eu tenho São Paulo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e assim por diante. Só que eu tenho São Paulo aparecendo várias vezes porque eu atendi a cidade de São Paulo várias vezes. Eu tenho Salvador aparecendo várias vezes porque eu atendi a cidade de Salvador várias vezes. Então, quando eu pego a informação e eu jogo lá no gráfico, o que ele faz? Ele meio que agrupa os dados, né? Então ele não mostra São Paulo várias vezes. Ele mostra São Paulo uma única vez, com um total de viagens. Ele mostra Salvador com a quantidade de viagens. Então a gente vai precisar, dentro da fórmula, meio que criar essa lógica para conseguir ver exatamente quais são as 9 cidades que eu atendi e dentro das 9 cidades ele identificou qual é o maior valor dentre elas. Beleza. Então, só passei mais ou menos a lógica, mas eu vou abrir aqui uma planilha para ficar o mais claro possível. E é o seguinte, vamos lá. Imagina que eu tenho uma lista de vendedores. Então eu tenho o Alon, João, a Carol e assim por diante. Na verdade eu tenho um histórico de vendas aqui. Então o Alon aparece várias vezes, o João aparece várias vezes, a Carol aparece várias vezes e tal. Então eu tenho a lista de vendas. Então eu tenho o vendedor, qual foi o valor que ele vendeu, só que o mesmo vendedor pode aparecer várias vezes. Então a primeira coisa que a gente vai precisar conseguir fazer é aquilo que eu comentei de ter uma lista única das cidades, que foi o que eu acabei de falar. Eu vou precisar, assim como aqui eu tenho as cidades se repetindo várias vezes, eu vou precisar
ter uma lista única das cidades, assim como aqui no gráfico, ele meio que me retorna uma lista única das cidades. Tá vendo? São Paulo só aparece uma vez, Salvador aqui só uma vez, Rio de Janeiro só uma vez, apesar de lá na tabela aparecer várias vezes. Então eu preciso dar algum jeito de criar uma lista única, sem valores repetidos aqui dentro. E aí naquele nosso exemplo, olha só, eu puxei aqui, então eu tenho vários vendedores que aparecem várias vezes. O Alon aparece várias vezes aqui, a Carol aparece várias vezes e assim por diante. Então, o que a gente consegue fazer? Tem uma fórmula no Power BI, que é a fórmula ALL, que permite a gente escolher uma coluna e ele vai retornar uma lista única com os valores daquela coluna, que é exatamente isso aqui. Então ele vai ter a lista de vendedores que aparecem várias vezes, só que o resultado dessa fórmula ALL, por exemplo, se eu passar como argumento a coluna de vendedor, vai ser uma lista única dos vendedores. Beleza? Só que aí lá no nosso caso a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar uma lista única das cidades. Até aí ok. Então a gente vai ter que usar a fórmula ALL. Além da fórmula ALL, beleza, imagina, a gente teria uma lista de todas as cidades ou uma lista de todos os vendedores. O que eu vou fazer com isso? Eu quero saber quem teve a maior quantidade de viagens ou quem teve aqui, por exemplo, a maior quantidade de vendas. Então eu teria que, de alguma forma, conseguir ter a informação do total de vendas, aqui nesse caso, ou lá no nosso outro caso da tabela do Power BI, teria que ter o total de viagens que a gente teve naquela cidade. Então, por exemplo, aqui seria como se fosse eu ter a soma do Alon. Então, a soma do Alon, vou colocar aqui bem rapidinho só para simplificar. Então, 100 com 200 com 50. Então, vou colocar aqui 350. E aí teria o do João. Do João acho que só apareceu uma vez aqui, ó, que foi 150. E o Lira teve, acho que ele só apareceu uma vez, foi 150. A Carol já vendeu aqui, ó, 230 com 270, 500 com 80, 580. E assim por diante. E aí o José, lá no final, ele vendeu 540. Ok. Então, eu teria que ter também esse total de vendas. Só que, se eu quiser descobrir o maior valor, aí eu vou ter que pegar aqui, por exemplo, e calcular aqui, ó, igual ao máximo desses valores aqui, que vai ser 580. E eu vou ter que pegar o mínimo, então o mínimo desses valores aqui, que vai ser 150. Então, o passo a passo vai ser mais ou menos esse. Eu vou ter que ter a lista única do vendedor, eu vou ter que ter meio que o total de vendas aqui deles, ou lá no nosso caso, a quantidade de viagens, e aí sim eu vou conseguir calcular o maior valor e o menor valor. Só que a gente vai conseguir fazer, só que lá no Power BI, vamos lá, a gente teria mais de uma forma de fazer isso. A primeira forma seria a gente criar de fato uma tabela com a lista de todas as cidades que a gente atendeu, a quantidade de viagens e assim por diante, só que para isso a gente teria que criar uma nova tabela, deixar o nosso arquivo do Power BI mais pesado, com mais informação. Uma outra forma que a gente tem de fazer esse cálculo do máximo, esse cálculo do mínimo, é com uma fórmula chamada MaxX. MaxX. O que é essa fórmula MaxX, Alon? Vamos lá. Dentro do Power BI, a gente tem duas fórmulas para calcular o maior valor de uma lista. A gente tem a fórmula Max e a gente tem a fórmula MaxX, MaxX, beleza? Qual que é a diferença? A fórmula máximo, ela funciona quando a gente tem uma coluna com os valores que eu quero somar, beleza? Então a fórmula max funciona quando eu tenho já uma coluna dentro da minha tabela com os valores que eu quero somar. A fórmula maxx funciona quando que eu quero somar, não, desculpa, que eu quero descobrir o máximo, que eu quero descobrir o maior valor, ok? Então a fórmula máxima funciona quando eu tenho uma coluna com os valores que eu quero descobrir qual é o máximo. Agora, o maxx funciona quando eu quero descobrir o valor máximo de uma lista, mas não tenho, vou colocar aqui embaixo, não tenho uma coluna com esses valores na tabela, beleza? Então a fórmula maxx vai funcionar para esse caso aqui. Eu quero descobrir o valor máximo de uma lista, mas eu não tenho uma coluna com esses valores na tabela. E é exatamente isso que a gente vai precisar. Como é que vai funcionar a fórmula maxx? A fórmula maxx, ela vai ter dois argumentos. Ela vai pedir primeiro para a gente uma tabela que vai conter esses valores que eu quero calcular. E depois ela vai pedir qual é o valor que eu quero calcular para cada linha da tabela. Eu vou explicar agora exatamente o passo a passo, depois a gente vai jogar lá para o Power BI. Então, vamos lá, pensa junto comigo. Dessas duas fórmulas, max ou maxx, qual que eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar a maxx. Por que, Alon? Porque a fórmula máximo, ela só funciona se eu já tenho uma coluna com os valores que eu quero calcular. E aí a pergunta é, dentro do meu Power BI, tem alguma coluna com os valores únicos de cidade? Ou seja,
uma coluna com uma lista única das cidades sem os valores ficarem se repetindo? Eu tenho essa coluna única de cidades? Não. Então a fórmula máximo não vai funcionar. Eu tenho que ter uma lista única ali dos valores. Agora, a fórmula máximo x, na verdade, eu não teria que ter uma coluna simplesmente só das cidades. Eu teria que ter uma coluna que me dissesse não só as cidades, mas também o valor de cada uma delas. Então, não tenho nenhuma coluna que me diga quanto que eu vendi por cada cidade, assim por diante. Então, vou ter que usar a fórmula max x, porque eu quero encontrar o máximo, mas eu não tenho esse valor na tabela. Show de bola. Então, a fórmula máximo x ela vai pedir dois valores. Primeiro, qual é a tabela que tem os valores que eu quero calcular? E aí você fala, well, mas então eu tenho que ter uma tabela com esses valores no Power BI? E a resposta é não, olha só que legal. Lembra que essa fórmula all aqui que a gente viu, ela me retorna o quê? Ela me retorna justamente uma lista única com aquelas informações. Então aqui, o que eu teria que passar como argumento, como informação, lá na nossa tabela, aqui na nossa tabela no MaxX. Vou até colocar aqui por escrito. Eu teria que passar a fórmula all lá da coluna de cidades, beleza? Por que a fórmula all da coluna de cidades? Porque ele vai pegar todas as cidades e ele vai descobrir o valor, ele vai criar uma lista única com esses valores. Então isso aqui já cumpre o argumento de tabela da minha fórmula máximo x. Tudo bem? Show de bola. Só que depois eu tenho que passar qual é o valor que eu quero calcular. O valor que eu quero calcular seria Como assim o valor que eu quero calcular? Ele vai ter uma lista com todas as cidades. Então ele vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e assim por diante. Ele fala assim, ok, Alon, você quer descobrir qual é o maior valor da lista. Mas qual é o maior valor da lista considerando quais números? Qual é o número que você quer ter do lado de cada cidade? Do lado de cada cidade, eu quero calcular a informação da quantidade de viagens. Então eu teria aqui a quantidade de viagens, que lá no nosso Power BI, a gente já tem aqui, ó, essa informação aqui, tá vendo? Essa fórmula da quantidade de viagens. Então, quantidade seria a nossa fórmula que já está pronta. Quantidade de viagens. Beleza. O que essa fórmula vai fazer aqui, Alon? O que essa fórmula máximo x vai fazer? Vamos lá. Eu vou até desenhar aqui para ficar o mais claro possível. Vai ficar assim, ó, cidade. E eu vou ter São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 3 pontinhos. Beleza? Então isso aqui é uma lista única das cidades. São Paulo não vai se repetir, Rio de Janeiro não vai se repetir, Belo Horizonte não vai se repetir. Deixa eu até colocar as outras cidades. Salvador, agora não vou lembrar de cabeça. Deixa eu ver aqui as outras, só para ficar o mais claro possível. Ó, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, faltaram duas. Campinas e Recife? Campinas e Recife. Campinas e Recife. Beleza. Então a ideia é, a fórmula all, ela vai fazer o quê? Ela vai me retornar essa lista com as cidades, tudo bem? Essa lista com as cidades. Só que, a partir do momento que eu passo como argumento essa informação da quantidade de viagens, o que ele vai colocar? É como se ele estivesse analisando uma tabela que tem, na primeira coluna, a lista de todas as cidades. Por quê? Porque eu usei a fórmula all para retornar a lista única das cidades. E na outra coluna, ele tivesse a quantidade de viagens de cada uma. Alô, mas por que só de colocar a quantidade de viagens já funciona? Porque a gente já tinha uma fórmula aqui, ó, no Power BI chamada quantidade de viagens, que já tem o cálculo feito de contar as linhas da tabela. Então, eu já precisava ter essa fórmula previamente calculada aqui, porque aí eu vou conseguir reaproveitar ela lá naquela outra fórmula. Então, aqui eu teria a quantidade de viagens. Então, por exemplo, São Paulo eu tive 14 mil viagens. Rio de Janeiro eu tive só 9 mil. Belo Horizonte eu tive 8.500. Salvador tive 11.200. Curitiba tive 10 mil e assim por diante. Então, vou colocar um número aleatório aqui em cada um. 5 mil, 1.000, vou colocar 2.500, 500, beleza. E aí, o que vai acontecer agora com a fórmula? Essa fórmula MaxX, o que a gente fez até agora nos argumentos? A gente criou a lista de cidades, a gente criou a quantidade de viagens, só que agora, como o objetivo da fórmula é calcular o valor máximo, ele vai pegar esse número aqui que a gente pediu para ele calcular de cada linha. Então, repara, ele pergunta como argumento, a primeira coisa que ele pede é uma tabela. Beleza? Ele pede uma tabela. Como ele pede uma tabela, ele pergunta qual o valor que eu quero que seja calculado para cada linha dessa tabela. Então, eu criei uma tabela com as cidades,
e para cada linha eu falei qual era o valor que eu queria calcular, que era o número de viagens. Então eu tenho a cidade e a viagem. Agora, por fim, o que a fórmula MaxX ela faz? Ela percorre todas essas linhas, lembrando que esses valores eles não vão aparecer fisicamente lá dentro do Power BI. Isso acontece por trás dos panos dentro da fórmula. A fórmula faz tudo isso tão rápido que a gente nem vê essa tabela aparecendo. Ela simplesmente cospe o resultado final, que é o maior valor dentre esses números. Então ele vai olhar, opa, dentre esses números aqui, qual que é o maior valor? Opa, é o 14.000. Então o resultado dessa fórmula vai dar o quê? Vai dar 14.000. Beleza? Então o resultado dessa fórmula vai dar 14.000. Show? Esse é o resultado da fórmula. A mesma coisa se eu quiser descobrir o menor valor. Se eu quiser descobrir o menor valor, vou ter que colocar min_x, que vai ser o mínimo x, né? Para eu encontrar o mínimo valor, sem ter uma coluna fisicamente na minha tabela para encontrar esse valor. E aí, qual é a tabela que eu vou usar como argumento? Vai ser a lista das cidades. Então, a lista das cidades. E qual é a informação que eu quero calcular para cada cidade? É a quantidade de viagens. O que o Power BI vai fazer com isso? O Power BI ele vai pegar essa lista de cidades com a quantidade de viagens, ele vai encontrar o menor valor. Por quê? Porque a fórmula, ela olha essa tabela, olha esse valor para cada linha da tabela e no final ela me retorna o menor valor dessa lista. Qual é o menor valor dessa lista aqui? É 500. Então ele vai me retornar 500 nesse nosso exemplo hipotético. Então a fórmula MaxX daria o 14.000, a fórmula MinX daria o 500. Beleza. Então, aluno, você deu uma baita explicada aí, vamos aplicar no Power BI? Vamos! Então, eu só quis deixar o mais claro possível. Agora vamos lá no Power BI conseguir fazer isso. Então, eu preciso de uma fórmula que vai me dar o maior valor e uma fórmula que vai me dar um menor valor. Show de bola! Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui, por exemplo, na minha tabela, na minha tabela. Vou vir aqui em nova medida e a gente vai fazer essa fórmula. Então, vou chamar aqui de maior valor e agora a gente já sabe calcular o maior valor. Então, a gente vai usar a fórmula máximo x. Vou pular uma linha aqui na minha fórmula para ficar mais organizado. Qual é a tabela que tem os valores que eu quero calcular? A tabela que tem os valores que eu quero calcular é a fórmula all da coluna de cidade. Opa, coluna de cidade, perfeito. Fecha parênteses. Nesse momento, ele está olhando a lista de cidades. Vírgula. Agora, qual é o valor que eu quero, qual é a expressão que eu quero calcular para cada linha? É a quantidade de viagens. Então, já tem que ter essa fórmula previamente feita para poder reaproveitar aqui. Então, vai ser quantidade de viagens. Então, esse é o valor que ele vai olhar para cada linha da tabela, ou seja, para cada cidade. Então, ele vai ter a cidade, ele vai ter a quantidade de viagens de cada cidade e, por fim, ele vai localizar o maior valor dessa lista, porque é o objetivo final dessa fórmula MaxX. Vou fechar aqui. Ok. Então, por enquanto, a gente não mexeu nada de cor nem nada do tipo. Vamos só visualizar aqui essa informação do maior valor dentro do nosso relatório. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um cartão. Nesse cartão, eu vou colocar o maior valor. E tá aqui, maior valor, 13.000. Tá aqui, ó, 13.000 que é o valor de São Paulo. Vou até clicar aqui na parte de formatação, de valor do balão, e vou colocar para ele mostrar sem nenhuma unidade. Ó, 13.152. Aqui no gráfico ele dá uma arredondada para 13.200. Então, esse aqui é o maior valor que a gente tem. Vamos fazer a mesma coisa para calcular o menor valor? Então, até para não... Eu poderia até copiar a fórmula e trocar o máximo pelo mínimo. Mas para a gente treinar, vamos criar a fórmula do zero. Botão direito, vou vir aqui em nova medida. Vou chamar aqui de menor valor. Vai ser igual a min_x. Lembrando por que min_x e não mínimo. Só a fórmula min. Porque a fórmula mínimo, olha só o que ela pede como argumento. Uma coluna que eu tenho na minha tabela para ele encontrar o menor valor daquela coluna. Só que eu não tenho uma coluna com esses valores, uma lista das cidades e quanto cada uma teve de viagens. Então, tem que ser a fórmula min_x. Então, qual é a tabela que eu vou usar para analisar os valores? É a lista de cidades. Então, all, para todas as cidades, vírgula. E aí, lembrando de fechar o parênteses depois de você terminar a fórmula all. Vírgula. Agora, eu até esqueci de pular de linha. Deixa eu pular de linha logo depois aqui de abrir a fórmula min_x. E agora eu vou colocar qual é o valor que eu quero calcular para cada cidade, que é a quantidade de viagens. Fecha parênteses, dá um enter, vamos ver quanto é que deu de resultado. Então, vou colocar aqui um cartão, vou puxar o menor valor, e está aqui, 3.510. Perfeito, 3.510 é o menor valor que está aqui, que é o de Porto Alegre. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso falar para o Power BI qual é a cor que eu quero que seja utilizada quando ele encontrar o maior valor, e eu tenho que falar para ele qual é a cor que eu quero que seja utilizada quando eu encontrar o menor valor nesse gráfico aqui.
Então, o que é o nosso trabalho agora? A gente já conseguiu criar uma fórmula que vai identificar o maior valor e uma fórmula que vai identificar o menor valor. Agora, a gente vai fazer uma fórmula que vai falar o seguinte, olha só, Power BI, quando você encontrar o maior valor, você vai, eu quero que você use a cor X, por exemplo, uma cor verde que eu vou definir. Se for o menor, se você encontrar o menor valor, eu quero que você use a cor vermelha, por exemplo, para destacar o menor valor aqui do gráfico. Então, qual que é o nosso trabalho agora? Escolher quais cores a gente vai querer usar, no caso do maior valor e do menor valor. Então, vou abrir um navegador aqui, por exemplo, e eu vou vir aqui no site color-x.com. color-x.com. E aí, a gente pode vir aqui, ó, em paletas populares, ó, então clicar em paletas populares e escolher alguma cor. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui alguma cor, por exemplo, esse Shades of Teal aqui, esse meio azul petróleo ou meio azul esverdeado, coisa do tipo. Então, por exemplo, eu quero usar essa cor, a título de exemplo mesmo, para encontrar maior valor. Para então ser uma cor um pouco mais jogada para o verde ali e o menor eu vou puxar ali para o vermelho. E o que você vai fazer? Você vai copiar o código dessa cor. Então, vou dar um Ctrl C, vou abrir um bloco de notas aqui, ó, vou colar essa cor. Então, esse aqui é o verde do maior valor. Show? Beleza, esse aqui é o verde do maior valor. Só que além do verde do maior valor, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar algum vermelho. E para encontrar algum vermelho que combine com essa cor, eu vou clicar no código dessa cor, ele vai abrir uma página dela, e aqui embaixo, normalmente, ele mostra cores que eu posso usar que sejam complementares. E aí, só um detalhe, tá? Eu, pessoalmente, só que essa cor vermelha eu tô vendo que eu não curti não, achei ela muito apagadona. Então, vou vir aqui, ó, paletas populares e vamos encontrar alguma outra aqui. Paraná, deixa eu ver. Também não pode ser nada muito gritante assim. Deixa eu pensar aqui. De repente essa, deixa eu ver essa paleta, esse vermelho que eu tenho aqui. A gente pode testar ela, depois a gente pode mexer se a gente quiser. Então, vou copiar essa cor desse vermelho aqui. Vou colar, então, vermelho do menor valor. Ok, beleza? Então a gente tem aqui a cor verde e a cor vermelha. O que a gente vai fazer agora no Power BI? A gente vai criar uma fórmula condicional para virar para ele e falar o seguinte, olha só, se o valor da quantidade vendida for igual a esse maior valor, eu quero pintar de verde, que é aquele código. Se o valor da quantidade vendida for igual a esse menor valor, eu quero pintar daquele valor vermelho. Então, a gente vai fazer uma fórmula que vai retornar para a gente, baseado na quantidade vendida, qual é a cor que eu quero retornar. Eu vou ter 3 cores possíveis nesse gráfico. Eu vou ter o verde do maior valor, o vermelho do menor valor e eu vou ter o azul, que é o padrão do restante do gráfico, do restante das colunas do gráfico. Então, eu preciso salvar essa cor aqui em algum lugar. Então, como é que eu faço para descobrir essa cor? Vou clicar no gráfico, vir aqui na parte de formatação, ó, colunas, e aqui eu vou vir aqui na cor, mais cores, eu consigo copiar o código dela. Ctrl C, e agora eu vou lá no bloco de notas, e aqui é o azul padrão do gráfico. E aí eu vou ter 3 cores. Eu vou falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, se liga só. Se o valor da quantidade vendida for o maior de todos, você pinta desse verde aqui. Se for o menor valor de todos, você vai pintar desse vermelho. Caso contrário, se não for nem o maior nem o menor, aí você taca esse azul padrãozão mesmo. Show? Então a gente vai fazer uma fórmula condicional para avaliar se é o maior valor, para pintar de verde, se é o menor valor, para pintar de vermelho, ou se é o resto, se não é nem o maior nem o menor, que ele vai ficar com aquele azul. Então vamos lá, vou criar uma fórmula, botão direito, vou criar aqui nova medida, e vou chamar aqui de cor. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com a fórmula if para avaliar a condição, e aí qual é a condição que eu quero avaliar? Vou falar, bom, se a quantidade de viagens for igual ao maior valor de todos, eu quero pintar de verde. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de viagens. E lembrando que essa fórmula quantidade de viagens, dentro aqui do gráfico, ela vai mostrar qual é a quantidade de viagens de cada cidade. Então, dentro de São Paulo, a quantidade de viagens é exatamente aqui, ó, tô passando o mouse, 13.152. A quantidade de viagens em Salvador é 6.080. No Rio de Janeiro, 7.951. Então, essa quantidade de viagens, ela vai ver exatamente quanto que tem de viagens em cada cidade. Então, se a quantidade de viagens for igual ao maior valor, que é a fórmula que a gente calculou, vírgula, qual é a cor que eu quero? É a cor verde. Então, vou puxar aqui do meu código, ó, cor verde. Botão direito não, Ctrl C, entre aspas, porque é um texto, né, um código que eu estou passando, Ctrl V. Perfeito. Vírgula, agora, e se for o menor valor? Então, vou colocar mais uma condição aqui, ó. If, se a quantidade de viagens for igual ao menor valor,
eu vou querer colocar o quê? Vírgula, eu vou querer colocar o vermelho. Então, vou selecionar aqui o vermelho, Ctrl C, vou colocar entre aspas, Ctrl V, vermelho. Vírgula, caso contrário, ou seja, se a quantidade de viagem não for nem o maior valor, nem o menor valor, só sobrou o resto, que são os intermediários. Então, vou colocar a última cor que sobrou, que é esse azulzão padrão aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V, entre aspas, eu vou fechar as duas fórmulas que eu fiz. A segunda fórmula if e a primeira fórmula if. Alon, por que você fez duas fórmulas if? Porque cada fórmula if só me deixa dar duas condições. Como eu tinha três condições, que era ver se era o maior valor, se era o menor valor, ou o resto, que eram os intermediários, eu tive que usar duas fórmulas if para conseguir abrir mais uma possibilidade. Então, se a quantidade de viagens for igual ao maior valor, que é 13.000, ele vai pintar de verde. Se for... ele vai pintar não, ele vai retornar esse código aqui. Eu vou te mostrar já já como pinta. Se a quantidade de viagens for igual ao menor valor, que é 3.510, ele vai retornar para a gente. Ele vai retornar o código da cor vermelha, senão ele vai retornar o código da cor azul padrão. E aí você vai falar assim, putz, Alon, mas não pintou nada. Calma, é agora que vem essa parte. Por quê? Porque a gente só criou a fórmula que vai verificar para a gente qual é o código que ele tem que retornar. Só que para isso, agora, eu preciso vir na formatação desse gráfico e colocar essa fórmula para falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, tá vendo essa fórmula aqui? Eu quero que você use essa fórmula para colocar as cores do gráfico. Então ele vai falar, ah, entendi. Então quer dizer que o gráfico não tem que ter uma cor padrão zona, quer dizer que ele tem que ter a cor que estiver mandando aqui nessa fórmula. Exatamente. Então a gente vai falar para o Power BI que ele tem que basear as cores das colunas do gráfico nessa fórmula aqui. Como é que a gente vai fazer? Vou vir aqui na parte de formatação. Deixa eu apagar aqui. Apagar não, deixa eu sair da fórmula. Vou vir aqui na parte de formatação do gráfico. Colunas. E aqui nas cores, ao invés de escolher uma cor fixa, eu vou clicar aqui, ó, em formatação condicional, nesse Fzinho de X aqui. Formatação condicional. E agora eu tenho um campo na minha tabela, né, uma fórmula, uma medida que eu criei, que tem exatamente esse valor, que é o valor do código da cor que ele precisa. Então aqui eu vou definir como que eu quero essa formatação. Essa formatação vai ser baseada no valor de um campo, que é o valor da fórmula cor. Então vou colocar aqui o valor do campo. Ele fala em qual campo a gente deve basear isso. É o campo cor, fórmula cor. Então a fórmula cor, ela precisa retornar para a gente o código da cor que a gente quer usar. Então a partir de agora eu estou falando, ó, Power BI, esquece a cor que eu tinha falado para você usar, que era aquela cor azul, que era a cor padrão desse gráfico aqui. Agora você vai olhar essa fórmula e o que essa fórmula estiver mandando você botar de cor, você vai botar. Ele vai falar, show, vou clicar aqui no OK. E olha só que legal, a partir do momento que eu clico em OK, ele vai, para cada uma das colunas, fazer essa verificação. Então olha só, por que São Paulo ficou verde? Porque a cor está baseada nessa fórmula aqui. Então ele vai olhar a fórmula para criar a cor. Ele vai olhar, opa, ele está pedindo para verificar. A quantidade de viagens que está aqui, ó, São Paulo, 13.152, é igual ao maior valor de todos, que é 13.152? Sim. Então qual é a cor que ele vai usar? Essa verde aqui. Maravilha. O que ele está fazendo em Salvador? Salvador teve 6.080 viagens. Então vamos lá. O que ele vai fazer com a cor? Ele vai olhar. Opa, a quantidade de viagens de Salvador, que é 6.080, é igual ao maior valor, que é 13.000? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai para o próximo da lista. Próxima condição. Quantidade de viagens de Salvador, que é 6.080, é igual ao menor valor de todos, 3.510? Não. Então ele vai para o próximo. O próximo é aquele azul padrãozão que a gente pediu para ele colocar em todos os outros, que não forem nem maior nem menor. Perfeito. Ele vai fazendo essa mesma coisa e Porto Alegre, no caso, vai ser igual ao menor valor, por isso que ele vai colocar de vermelho. E o legal é que isso é dinâmico. A fórmula, ela vai calcular sempre que, por exemplo, eu tiver alguma troca. Então, se eu chegar aqui no motorista, deixa eu colocar aqui um que eu sei que teve um outro maior valor, que é o Matheus... Ó, deixa eu colocar aqui, Matheus Monteiro. Ó, Matheus Monteiro, olha só que legal. Matheus Monteiro, que é o motorista, ele teve uma quantidade maior de viagens para o município de Recife, uma quantidade menor em Campinas. Então, olha só como o valor já começa a ser dinâmico aqui dentro. Então, ó, cliquei no Adelino e olha só que legal. Ele vai realçar, por exemplo, ó, São Paulo e Recife tiveram os dois a mesma quantidade de
maior valor. Ficaram empatados ali, que a gente bota os dois aqui de verde para destacar que eles juntos foram maior valor. A mesma coisa aqui, ó, Porto Alegre e Belo Horizonte tiveram juntos menor valor. Se eu trocar aqui para Ana, por exemplo, ó, ela tem empatado Porto Alegre e Campinas e o máximo ali é São Paulo. O André aqui vai ter também Recife e como maior e Goiânia como menor e assim por diante. E se você tirar o filtro aqui, ó, em limpar seleções, ele vai voltar para o valor original ali. E claro que eu posso apagar esses valores aqui embaixo para tirar esses cartões e ficar só o gráfico e ficar bem dinâmico. Então, cara, essas coisas são muito legais para você deixar o seu relatório muito mais intuitivo, porque quando a gente fala de dashboard, relatório e tal, essa parte de visualização de dados, o nosso trabalho é principalmente passar a mensagem de uma forma simples e clara, porque imagina quando você tem um gráfico cheio de colunas e aqui nesse caso fica até um pouco claro, né? Mesmo que a gente não tivesse esse super destaque, dá pra gente ver relativamente rápido ali qual é o maior e menor valor. Só que às vezes você tem uns gráficos que eles estão muito colados ali, muito parecidos, e você não consegue identificar logo de cara qual é o maior e qual é o menor, e você tem muita informação. Então assim você já consegue dar um destaque muito grande para o seu gráfico, para os seus dados aqui, e deixar muito mais intuitiva a análise dos dados que estão aqui dentro do seu relatório. Então espero de verdade que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like, se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas aulas. Se você chegou até o final, não esquece de comentar nossa famosa hashtag até o fim Alon, que a galera que chega até o final comenta para eu saber aqui que você gostou, né, que você chegou até o final e entendeu e curtiu essa aula, e a gente se vê no próximo vídeo.